Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os amigos de casa que vão receber esse culto, olha, que o Senhor Jesus possa falar com você aí, da mesma forma que Ele vai falar conosco aqui, tá bom? Olha, tenha reverência à presença de Deus, esse respeito, porque se você prestar atenção, como ouvindo alguém que é muito importante, e é Jesus, é o Espírito Santo que vai falar com você, certamente vai valer a pena, tá bom? Glória a Deus. O pessoal que está aqui na igreja está na fé, quem está na fé, diga amém. Esses dias aqui eu tenho falado para os irmãos que nós marcamos um encontro com o Senhor. Imagina que você tivesse sido convidado para um encontro com alguém muito importante. Que você tivesse sido convidado para se encontrar com o presidente da República. Que você tivesse sido convidado para se encontrar com o prefeito aqui da nossa cidade. Você não iria de qualquer forma, você não se atrasaria, amém? Você teria todo vamos dizer assim, um respeito, e você daria a devida importância a esse encontro. Porque você saberia que esse encontro pode mudar muita coisa na sua vida, amém? Hoje nós estamos aqui com um encontro marcado, não com um homem como eu, como você, que tem defeitos, que tem falhas, mas nós marcamos o encontro com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com aquele que governa, irmão, o universo. E hoje uma palavra dele, uma palavra que sair da boca dele, irmão, tem poder para mudar toda a nossa vida. Então vamos ficar firmes nessa fé, nesse temor, nesse respeito a Deus. Esses dias aqui na igreja, eu tenho feito uma campanha com o nosso povo, lá no livro de Êxodo. Eu queria que vocês abrissem lá no capítulo 32. A nossa mensagem de hoje mesmo é o capítulo 33. Mas eu queria falar um pouquinho do 32. Tem muita coisa importante. E aí a gente chega no 33. Amém? Amém? Êxodo capítulo 32. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Nós estamos vendo aqui, pessoal, a gente viu nas semanas anteriores que Moisés ele subiu no monte. Deus havia falado com ele: você vai subir e eu vou fazer o meu povo conhecer a minha vontade. Então Moisés, irmão, ele subiu no monte, ele ficou envolvido pela glória de Deus durante 40 dias. Ele esperou 7 dias até Deus chamá-lo. Ele foi junto com Josué ficava ali vamos dizer assim, na assessoria, né, se Moisés precisasse de alguma coisa. E durante 7 dias os dois esperaram. No 7º dia, Deus chamou Moisés. Eu acho que Josué deve ter até ouvido, né? Imagina que coisa. Eles estão ali esperando em Deus, e Deus fala: Moisés, venha. Moisés entrou na nuvem da glória de Deus, e ele ficou ali por 40 dias, irmão. Quando você está na presença de Deus, quando você é envolvido pelo poder de Deus, você não tem tanta necessidade das coisas da carne. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 16, a Bíblia diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, a vontade desenfreada da carne. Tem algumas vontades da nossa carne que a gente não tem freio sobre elas. Mas por que não temos? Porque nós não estamos andando em espírito. Quando você, irmão, está em espírito com Deus, você não tem tanta necessidade de comer. Você não tem tanta necessidade das coisas desse mundo. A presença de Deus, ela te supre em tudo, ela te preenche em tudo. Amém? Moisés ficou ali 40 dias recebendo a lei de Deus. E Deus foi dando a Moisés a lei dele, as instruções. E Deus então falou para Moisés como é que seria o tabernáculo, que seria uma espécie de templo, mas era um templo móvel. Eles montavam e desmontavam e carregavam durante o tempo em que eles estariam ali no deserto, até que depois eles entrassem na terra da promessa e construíssem o templo de fato. Tudo isso Deus foi dando enquanto Moisés estava lá no monte. Só que enquanto Moisés estava lá recebendo a lei de Deus, recebendo as instruções de Deus, o povo de Israel que estava lá embaixo no deserto, eles se cansaram de esperar. Vamos ler aqui um pouquinho, capítulo 32, versículo 1. Lê comigo, por favor. Diz assim, ó: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Verso 2. E Arão lhes disse:
arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou da sua mão e formou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer, a beber, e depois levantou-se a folgar. 7. Então disse o Senhor a Moisés, presta muita atenção nessas palavras agora, irmão. Disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Meu Deus do céu. Irmão, isso que nós acabamos de ler aqui é símbolo daquilo que aconteceu conosco e que vai acontecer. Por quê? Moisés, ele é mais ou menos, ele representa para o povo de Israel aquilo que Cristo representa para nós. É claro que Cristo, que o Senhor Jesus é um Salvador muito maior. Amém, pessoal? E Cristo é Deus, o Senhor Jesus é Deus. Moisés era apenas um homem que Deus usou, mas um homem. Mas Moisés, ele foi até o Egito com o poder de Deus, tirou o povo da escravidão, amém? Levou o povo até um lugar onde eles iriam esperar, preste atenção, eles iriam esperar para que então Moisés subiu ao monte, descesse do monte, e quando ele descesse do monte, ele iria pegar aquele povo que estava esperando e levá-los até a terra da promessa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Senhor Jesus veio ao mundo, ele nos libertou do pecado, ele foi o próprio sacrifício que pagou o preço pela nossa absolvição, diga glória a Deus. Então ele nos tira, olha para mim, ele nos tira do Egito, do pecado, da escravidão, e ele nos traz até um lugar onde nós vamos esperar nele. O deserto que o povo de Israel estava esperando representa esse momento que nós estamos agora. Nós ainda não estamos na nossa terra, pessoal. A nossa terra, ela é celestial. Existe um lugar lá no céu preparado para nós. Diga glória a Deus. E o Senhor Jesus, ele subiu, assim como Moisés subiu. Moisés, ele falou: olha, eu vou subir um monte, vou receber a instrução de Deus, a lei de Deus, e eu vou descer, vou voltar. E Moisés subiu e ficou lá 40 dias. Esses 40 dias que Moisés passou no monte representa o tempo que o Senhor Jesus subiu, mas ele vai descer. Ele disse: eu vou voltar. Amém? E quando ele voltar, o que ele vai fazer? Ele vai nos tirar desse deserto que nós estamos agora, e ele vai nos levar com ele para a terra prometida, para a Nova Jerusalém celestial. Eu vou para lá. Quem vai para lá? Olha para o irmão do lado, vê se ele está com aquela cara de quem vai mesmo. Aquela fé de quem vai subir para o céu aí com Jesus. Diga glória a Deus. Vai mesmo? Oh, que bom ver vocês animados. Agora presta atenção, irmão. Moisés subiu, e esses foram mais de 40 dias. Porque se a gente for pensar nos 7 dias que ele esperou, então deu, vamos arredondar ali, uns 47 dias. O povo lá embaixo ficou esperando 1 dia, 2 dias, 3 dias. Chegou uma hora que eles cansaram de esperar. Então eles foram até Arão. Arão era o irmão de Moisés. Ele era o sumo sacerdote que Deus havia escolhido. E naquele momento ele era o pastor do povo de Israel. Era ele que dirigia o povo. Então eles foram até Arão e disseram: Arão, esse Moisés que subiu não vai descer mais não. Deve ter acontecido alguma coisa lá com ele. Ele morreu lá no monte, ele enganou a gente. Pois bem, ele não volta. Então faz o seguinte, Arão: faça-nos deuses que nos guiem até a terra da promessa. E Arão, irmão, cedeu à pressão do povo. Ele começou a ver ali, aquelas pessoas ali, se rebelando, muita conversa. E ele, com medo de desagradar as pessoas, ele disse assim: faça o seguinte, os objetos que vocês têm de ouro, tragam para mim. Peguem os brincos de ouro que vocês têm, as mulheres têm, e me deem. E levaram para ele, e a Bíblia diz que ele fez um bezerro de fundição, um bezerro de ouro.
E quando ele trouxe aquele bezerro para o povo começou com uma conversa, irmão, diabólica, satânica. Eles pegaram aquele bezerro e disseram: olha, este é o Deus, estes são os deuses que nos tiraram do Egito. Misericórdia. E Arão fez o quê, irmão? Fez um altar para aquele bezerro. E ele disse: amanhã é feriado, amanhã é dia de festa. No outro dia o povo levantou bem cedo, irmão, para levar ofertas, para festejar aquele falso Deus que eles haviam feito. Amém? E ofereceram holocaustos, sacrifícios. E a Bíblia diz que então eles começaram a fazer uma festa, começaram a dançar, a beber, se divertir. E enquanto eles estavam lá naquela baderna, irmão, se prostituindo diante daquele ídolo, lá em cima, Deus falou para Moisés: Moisés, desce, porque o teu povo, que você fez subir do Egito, o povo que você tirou do Egito, se tem corrompido. Irmãos, um dia isso vai acontecer. E eu sei, e eu creio no meu coração que isso esteja muito perto de acontecer. O Senhor Deus vai olhar para Jesus, o Pai vai olhar para o Filho e vai dizer: desce, chegou a hora. É hora de você buscar o povo. Mas quando Jesus voltar, irmão, quando ele descer, como é que ele vai me encontrar? Como é que ele vai encontrar você? Ele vai encontrar a mim, o esperando, firme na palavra dele, na promessa dele, ou ele vai me encontrar atrás de algum bezerro de ouro por esse mundo? Isso é muito sério, irmão. O nosso irmão Pedro escreveu, lê comigo, 2ª carta de Pedro, capítulo 3. Vamos lá, por favor. Eu vou fazer uma leitura um pouco longa aqui, irmão, mas é importante o que você vai ouvir aqui. 2ª carta de Pedro, lá no finzinho da Bíblia, tá? Se você voltar de trás para frente, o último livro é o Apocalipse. Antes de Apocalipse é Judas. Lembrando sempre que esse Judas não é o Iscariotes, tá? Mas esse é assunto para outro dia. Aí vem a 3ª carta de João, 2ª de João, 1ª de João, 2ª de Pedro. Amém? 2ª carta de Pedro, capítulo 3. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Olha só o nosso irmão Pedro escrevendo. Ele diz assim: amados, escrevo-vos agora esta 2ª carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Para um minuto. O nosso irmão Pedro, ele diz assim: irmãos, eu escrevi uma carta para vocês, agora eu estou escrevendo a 2ª. Nós estamos aqui na 2ª carta de Pedro. Ele diz assim: nas 2 cartas eu exorto a vocês, que vocês se lembrem daquilo que primeiro foi dito pelos santos profetas, ou seja, lembrem daquilo que está escrito no Antigo Testamento. E ele diz: e ouçam também com atenção aquilo que foi dito pelos santos apóstolos, entregando o mandamento do Senhor Jesus, ou seja, o Novo Testamento. Nós, filhos e filhas de Deus, servos e servas do Senhor, nós temos que botar os nossos olhos na Bíblia, para não esquecer daquilo que os profetas falaram no Antigo Testamento, daquilo que os apóstolos falaram no Novo Testamento. Aí ele fala: mas saibam disso, que nos últimos dias haverão escarnecedores que vão andar segundo as suas próprias concupiscências. O que é que isso significa? Virão homens que vão zombar de Deus, que não vão levar Deus a sério, e que não vão andar segundo Deus, não vão andar segundo a palavra de Deus, mas vão andar segundo os seus desejos. É o que está acontecendo hoje. As pessoas do mundo, não todas, mas muitas, conhecem aquilo que Deus fala, mas elas não estão nem aí. Elas se preocupam em fazer aquilo que elas querem. Não, eu sou assim, eu quero viver desse jeito, e eu vou viver desse jeito. São escarnecedores, zombadores, até zombam de você quando você vem para a igreja. Zombam de nós, do que nós estamos fazendo aqui, irmão. Hoje em dia é moda, na internet, nas redes sociais, o pessoal fazer vídeos zombando de igreja. Tem gente aí, meu irmão, humoristas aí famosos, que ganham fortuna
fazendo sátira dos evangélicos, zombando do nosso culto, zombando da nossa pregação, zombando das línguas estranhas, zombando de quando nós libertamos pessoas dos demônios, zombam, escarnecem. E sabe o que esses escarnecedores dizem? Olha o que eles dizem, versículo 4, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o dia da criação. Em outras palavras, Pedro está dizendo, esses escarnecedores, eles falam, mas cadê ele? Ele não vai voltar? Ele não subiu e disse que ia voltar? Vai voltar nada. O mundo não mudou, tudo está do mesmo jeito. Pedro está dizendo que nesses dias que nós estamos vivendo hoje, se levantariam homens que diriam que Jesus não vai voltar. Que tudo aquilo que nós acreditamos é mentira, é um conto de fadas, é uma fábula. É isso que eles dizem. Olha, preste atenção no que Pedro fala. Ele diz assim, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram céus e terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Pedro está dizendo, eles ignoram que Deus já julgou a humanidade uma vez. E aquele povo que não acreditava no juízo de Deus, pereceu, foi destruído pelas águas do dilúvio. Irmãos, a humanidade inteira já foi julgada uma vez. Todos os dias o juízo de Deus, ele é individualmente sobre cada um de nós. Você está aqui hoje nesse culto? Talvez esse seja o seu último culto. Que não seja. Que você tenha muitos. Que você possa estar aqui na igreja muitas vezes para continuar buscando a Deus e aprendendo da palavra. E você possa sair daqui para servir a Deus e fazer muito para Deus. Mas não ignore que hoje pode ser seu último culto. Agora, olha para o pastor. O juízo de Deus vai chegar para mim um dia, vai chegar para você um dia, mas vai haver um momento que ele vai chegar para todos, para a humanidade inteira, como foi por ocasião do juízo. Mas Pedro diz que naquela vez o mundo foi destruído pelas águas, dessa vez vai ser diferente. Ele fala no versículo 7, mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e aguardam para o fogo, até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Versículo de número 8. Amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como o quê? Como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Pastor, por que é que Jesus está demorando tanto? Em primeiro lugar, ele não está demorando. O tempo para Deus não é para nós, como para nós. Para nós, irmão, olha para o pastor, para nós, um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos, 1 minuto e 60 segundos. E a gente vive dentro dessa limitação. A gente pensa dentro do nosso tempo e dentro da nossa vida. O Salmo 90, verso 10, o servo de Deus Moisés disse que a nossa vida é de 70 anos, alguns pela sua robustez, pela sua força, chegam aos 80, passam disso, mas o melhor desses anos, ele diz que são cansaço, que são enfado. A nossa vida é 70, 80 anos, e a gente vive dentro disso. Mas para Deus, irmão, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso é lindo para nós, por quê? Em primeiro lugar, nós sabemos que aquilo que não aconteceu até hoje pode acontecer agora. Aquilo que na sua vida não aconteceu em 20, 30, 40, 50 anos que você viveu, Deus pode fazer agora até o final desse ano, irmão. Deus pode fazer hoje. Milagres que você tem orado, buscado e que não aconteceram, podem acontecer e em nome de Jesus vão acontecer hoje, vão acontecer até o final desse mês e vão acontecer até o final desse ano. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Agora você tem que entender que para Deus, os nossos 2000 anos, desde que Jesus subiu até agora, para Deus foi como um dia, 2 dias, foi como 1 hora, foi nada. Aí você diz, pastor, mas e toda a maldade que existe no mundo? Deus não vai fazer nada? Irmão, Deus tem feito dia após dia. O que Deus tem feito? Deus tem tido misericórdia.
Porque se Deus decidisse hoje descer aqui na terra e nos punir por aquilo que nós merecemos, eu estaria condenado e você estaria condenado. Nenhum homem é digno, por mérito próprio, da graça de Deus ou da misericórdia de Deus. Mas glória a Deus que Ele enviou Jesus para morrer por nós, e pelo sangue de Jesus nós temos acesso ao Pai. O apóstolo Pedro acabou de dizer para nós, ele é longânimo, ele é paciente, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham arrepender-se. Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade, para que todos possam chegar ao arrependimento e à salvação. O nosso papel é pregar, é falar de Jesus para todos, irmão. Para que até os piores pecadores possam chegar ao arrependimento e possam ser salvos também. Nós vamos terminar aqui, versículo de número 10, dizendo: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, todas estas coisas, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém. Vou ler de novo aqui o versículo 11, tá? Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Eu quero terminar no verso 14. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Em outras palavras, o dia do Senhor virá. Os pecadores estão reservados para o fogo, mas para nós, novo céu e nova terra. Agora, para encontrar esses novos céus e nova terra, o que nós temos que fazer? 14. Amados, aguardando essas coisas, aguarde, espere. Procurai que dele sejais achados imaculados, sem mancha, sem pecado, e irrepreensíveis, vivendo em paz. Deixa eu ler para vocês Mateus 24, 42, por favor. Mateus capítulo 24, verso 42. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está escrito assim, o Senhor Jesus falando: vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. 44. Por isso, estai, pois, apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Deixa eu ler a parábola dos servos. 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? 46. Bem-aventurado aquele servo, que o Senhor, quando vier, achar o quê? Servindo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Olhe para mim. O Senhor Jesus diz que nós somos como servos, que o Senhor partiu em viagem e nos deixou sob a responsabilidade dos seus bens. O Senhor Jesus foi. E enquanto Ele não volta, Ele quer que nós cuidemos dos assuntos dele aqui. Ele diz: bem-aventurado aquele servo, que quando o Senhor voltar, o encontrar servindo, fazendo a vontade dele. Agora olha a tristeza do outro versículo, 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor o quê? Tarde virá. É o povo, olha para o pastor, é o povo de Israel lá no Egito. Moisés subiu, não desce mais, está demorando demais. Vamos fazer um bezerro de ouro, vamos viver do nosso jeito. É esse mau servo. Versículo 49. E começar a espancar os seus conservos, comer e a beber com os bêbados. 50. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá o que, meus irmãos? Pranto
e ranger de dentes. Amado, palavra de Deus para você. Espera no Senhor. Que quando Jesus vier, encontre você servindo, fazendo a vontade dEle. Porque vai haver um castigo. Rapaz, moça que está me ouvindo pregar aqui. Existem muitos fazendo bezerros de ouro. Falsos deuses. Eles acham que Deus aceita as ofertas que eles estão fazendo, que Deus está feliz com as festas que eles estão fazendo. Não, o importante é ser feliz. O importante é obedecer a Deus. Amém? Pastor, então eu não posso ser feliz? Não existe felicidade verdadeira, irmão, aonde não está o Espírito Santo. A alegria é fruto do Espírito. A Bíblia fala que a alegria é na presença de Deus. Na presença de Deus existe abundância de alegria. Agora, essas pessoas aí, meus irmãos, que estão buscando alegria nesses bezerros de ouro, nesses falsos deuses, nessas danças, prostituições e bebedeiras, você vê que Jesus falou isso, até na parábola ele falou, que quando o Senhor voltar vai encontrar o servo bebendo no meio da glutonaria. Essas pessoas vão ter um triste destino, irmãos. Quando a gente volta lá para Êxodo, a gente vê que Deus estava decidido a derramar a ira dele. Lá no capítulo 32, vamos lá mais um pouquinho, dá tempo da gente falar mais um pouco. Capítulo 32, versículo de número 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é um povo obstinado. O que é uma pessoa obstinada, irmão? Que não muda de opinião. Ela coloca os olhos numa direção e ela vai ali. Irmão, esteja disposto a mudar, se arrepender sempre que for necessário. Tem uma tradução aqui que vai dizer, é um povo de dura cerviz. Não seja duro, não, eu sou assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não, seja sensível à voz de Deus. Versículo 10, Deus fala com Moisés: agora, pois, deixa-me que o meu furor, que a minha ira, se acenda contra eles e os consuma. E eu farei de ti uma grande nação. Essa foi a primeira vez que Deus fez essa proposta para Moisés. Deus fez outras vezes. Mas Deus fala para Moisés: eu vou destruir esse povo. Versículo 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tu tiraste da terra do Egito com grande força e forte mão? Porque hão de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra. Torna-te da tua ira, do teu furor. Arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado e disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, darei à vossa semente toda essa terra que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Irmão, Moisés fez aqui uma coisa que nós precisamos fazer todos os dias. Moisés intercedeu. Moisés clamou pela misericórdia de Deus. Irmão, todos os dias, olha para o pastor que eu vou falar para você uma coisa muito séria. Todos os dias nós provocamos a ira de Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra contemplando os bons e os maus. Todos os dias, irmão, Deus vê toda a maldade que acontece. Deus vê todos os crimes, toda a violência, toda a prostituição. Todos os dias a ira de Deus é provocada, porque como você viu Pedro falando, há escarnecedores, irmão. Homens que estão zombando de Deus, que fazem piada. Irmão, a qualquer momento Deus pode tomar o cálice da ira dele e derramar sobre a terra, sobre a nossa nação. O que é que nós temos que fazer, irmão? Nós temos que fazer aquilo que Moisés fez: clamar, irmão, orar. Ore pela sua família. Ore por esse país, ore pelas nações da terra e ore principalmente pela sua vida, irmão. Eu gostei muito, eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de um versículo, Ezequiel, capítulo 22. Olha que coisa séria que Deus fala com Ezequiel aqui, ó. Ezequiel 22, verso 30, meus irmãos. Ezequiel 22, verso 30. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Está escrito assim, ó. Antes eu vou ler um pouquinho,
Eu queria ler bastante, mas não dá tempo. Mas só para você ter uma noção, eu vou ler o 29, tá? Diz assim, ó: ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando, fazem violência ao aflito, ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Aqui olha para mim, e se você ler antes, você vai ver que Deus está reclamando com Ezequiel. Ezequiel, todo o tempo eu estou vendo a maldade que esses homens fazem, violência, desonestidade, corrupção, eu estou vendo tudo isso. Agora, o que foi que Deus queria ter visto e ele não viu? Versículo 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas o que, irmão? Mas ninguém achei. Irmão, Deus queria encontrar um homem que estivesse na brecha, um intercessor, alguém que estivesse orando, alguém que estivesse dizendo: Deus, tem misericórdia desse povo. Irmão, que Deus encontre em mim esse homem, que Deus encontre em você essa pessoa. Um dos ministérios mais importantes e que muita gente tem desprezado, irmão, é o ministério da intercessão. O que é interceder? É orar por alguém. Amém? Não é o interceder como dizem os religiosos, né? Que lá no céu tem gente rezando por nós. Não, não é isso. Que você, para chegar em Jesus, para chegar em Deus, você tem que passar pelo Pedro, pelo Paulo, pelo Antônio, pela Maria. Não, não é essa intercessão. Essa daí é antibíblica. Não tem nada na Bíblia disso. Mas existe o ministério da intercessão, que é quando o crente bota o joelho no chão e ele ora e ele clama: Senhor, salva minha família, salva minha causa, salva meu filho. Você não sabe, irmão, o poder que essas orações têm. Você não sabe quantas pessoas, irmão, são salvas todos os dias da morte, da destruição. Quantas vêm ao conhecimento da verdade porque um dia você orou, porque um dia você clamou. Não tenha ódio dos zombadores, não, irmão. Clame a Deus pela salvação deles. Um dia, eu era jovem lá na nossa igreja em Jacareí, e eu estava no primeiro amor, irmão. Ainda estou no primeiro amor, mas ali eu estava nos primeiros dias. E eu lembro que eu saí da igreja, pessoal, todo feliz, de uniformezinho de obreiro. E naquele tempo, pessoal, tinha uma pessoa da minha família, eu vou falar meio por alto, não vou falar muito abertamente, que esse culto está sendo gravado, mas Deus sabe do que eu vou falar aqui, vocês vão entender. Tinha uma pessoa da minha família naquela época, era bem próximo de mim, e essa pessoa, não parece que ela estava sendo usada pelo diabo para zombar de mim. Zombar. Às vezes a gente dividia o quarto para dormir à noite, e ele falava assim: ó, Alex, vou colocar um filme bom aqui agora. O filme bom que ele falava era filme pornográfico. Eu tinha que pegar o meu cobertor e o meu travesseiro e dormir na sala para não ficar vendo aquelas coisas que ele via. E ele falava coisas, zombava quando eu ia para a igreja. Deus sabe do que eu estou falando. Um dia, irmãos, como eu falei, eu estou voltando da igreja, todo feliz, uniformezinho de obreiro. Imagina eu, dessa mesma altura, só que 20 quilos mais magro, acho que uns 30 se abusar. Né, irmão? Com a Bíblia debaixo do braço, o uniforme de obreiro que cabia 2 dentro, né, irmão? Aqueles... Era eu, irmão. Né? O cabelo melado de gel, mas todo feliz. Voltando para casa, para não falar para onde eu estava voltando. E, irmão, no que eu estou voltando, eu estava numa avenida bem grande que tem lá em Jacareí, que dava para casa onde eu estava indo. E tinha várias ruazinhas assim que atravessavam. E essa pessoa, esse parente meu, estava numa das ruas. Estava ele com os amigos, eles acenderam uma fogueira e eles estavam lá e eu não vi. Quando eu passei, eu só escutei a voz. Não vou falar exatamente o que ele falou, mas eu escutei: olha lá o Alex, zoa ele. Irmão, e eles começaram a gritar: Pai do Senhor, irmão, aleluia. Eu dei tchauzinho assim, né, meio sem graça, assim, achei que eles iam parar. Eles começaram a gritar mais alto, irmão, e aquilo me deu um negócio, irmão. Eu fiquei assim meio com vergonha, meio tímido, assim, meio corado, assim. Eu andei meio rapidinho. E quando eu cheguei, até minha avó estava também, não comigo, mas ela estava em casa quando eu cheguei. E ela olhou e falou assim: você está bem, Alex? Eu estou bem. Fui direto para o quarto, irmão. Eu estava muito chateado com aquilo. Eu dobrei o joelho, irmão, lá na cama que eu dormia. E chorando eu falei: Jesus,
Hoje eles estão zombando de mim, vão todos se converter. Mas eu falei com uma fé, irmão. E eu fiquei ali um tempão ali orando, repreendendo aquele demônio, amarrando e falando, todos eles vão conhecer a verdade. Irmãos, o mais perdido deles foi o primeiro que conheceu Jesus. E no que ele conheceu Jesus, ele levou esse meu parente para Cristo. Um dia esse rapaz chegou em casa todo molhado, quando a mãe dele olhou para ele e falou, o que aconteceu? Ele falou assim, me batizei, agora eu sou de Cristo. Irmão, interceda para Deus ter misericórdia da sua família. Ora para Deus ter misericórdia dos seus filhos. Seja aquele que está na brecha, que vai orar. A sua oração de hoje, irmão, daqui muitos anos, ela pode fazer um milagre que você não tem ideia. Deus pode estar procurando alguém, irmão, para fazer uma grande obra, e pela sua oração, talvez quem Deus vai usar é seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa. Amém? Moisés intercedeu, Senhor, não destrua esse povo, porque os egípcios vão zombar de nós. Eles vão dizer que o Senhor não tinha poder para colocar o povo na terra. Tenha misericórdia, lembra da tua promessa. E Deus então, olha para o pastor, Deus então disse, não vou destruir o povo. Só que agora era a vez de Moisés. O pastor, irmão, tem hora que ele tem que ser valente. O pastor tem hora que ele tem que ser forte. Moisés intercedeu para Deus não destruir o povo na ira dele. Amém? Amém? Mas agora Moisés tinha que chegar e tinha que falar sério com o povo. Aí a gente voltando lá para o Êxodo, dá tempo, mais um minutinho. Capítulo 32. Pergunta aí para o teu irmão se está tudo bem com ele. Está tudo bem, irmão? Fala assim, como é que está seu coração aí? Pergunta aí para ele. Moisés orou e Deus não destruiu o povo. Aí no versículo 15 diz, e voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho. Imagina Moisés descendo do monte, irmão. Moisés acho que estava sorrindo feliz. Estava ou não estava? Vocês acham que ele estava, irmão? É isso que às vezes a pessoa não entende, irmão. Que tem hora que o servo de Deus tem que ficar indignado com as coisas. Moisés estava descendo e Josué encontrou Moisés no caminho. E Josué perguntou, Moisés, eu estou ouvindo um barulho lá, eu acho que está tendo guerra. Aí Moisés disse, não é som nem de vencedores nem de perdedores, esse som é som de cantoria. Versículo de número, eu acabei falando aqui, então eu vou pular um pouquinho, 19. E aconteceu que chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor, a ira de Moisés, arremessou as tábuas da sua mão, quebrou-as ao pé do monte. Tomou o bezerro que tinha feito, queimou no fogo, moeu até se tornar pó, espargiu sobre a água e deu a beber aos filhos de Israel. De vez em quando o pastor tem que fazer o povo engolir coisa que eles não querem engolir. Vocês estão entendendo? Moisés falou, então é isso que vocês fazem? Pegou o bezerro de ouro, queimou, moeu até virar pó, jogou na água e obrigou o povo a beber. Tem dia que você tem que chegar na igreja, você tem que estar preparado, meu irmão, para engolir coisa que você não queria, mas que você precisa, para a ira de Deus não pegar você e não destruir você. Tem dia, meu irmão, que para o meu pecado ser perdoado, para minha culpa ser expiada, tem dia que eu vou ter que aceitar, meu irmão, a palavra, e eu vou ter que deixar ela entrar em mim, e não é o que eu queria ouvir, mas vai ter que ser. Moisés fez isso. Aí ele se volta para Arão e pergunta para Arão, por que você fez isso, rapaz? Vamos ler aqui, versículo de número 21. E Moisés disse a Arão, que te tem feito esse povo para que ele trouxesse tamanho pecado? Então disse Arão, não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que esse povo é inclinado ao mal. E eles disseram, faça-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a esse Moisés e a esse homem que nos tirou da terra do Egito. Então disse eu, quem tem ouro, arranque-o, deram-mo, lancei-o no fogo e saiu esse bezerro, como se o bezerro tivesse aparecido sozinho, né? 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, nu, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos. Em outras palavras, Moisés viu que Arão era um pastor fraco, que deixou o povo despido. Irmão, não seja fraco. Eu não posso ser. Eu tenho que vir aqui e tenho que falar a verdade, ainda que você não se agrade dela.
E de vez em quando você vai ter que chegar para as pessoas e falar o que elas não querem ouvir. E tem que saber, irmão, nós estamos nesse tempo. Seus filhos vão pedir bezerros de ouro de vez em quando, pai, mãe. Seus filhos vão pedir. Se você for mole, me perdoa a palavra, se você for mole, daqui a pouco o seu filho vai estar nu, despido de graça, despido de misericórdia, envergonhado na frente dos inimigos. Paulo escreveu para Timóteo, olha só o que Paulo fala, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Paulo diz assim, conjuro-te, versículo 1, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino. Mais uma vez, Jesus vai voltar, ele vai descer. O que Timóteo tinha que fazer e nós temos que fazer? Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Por quê? 3. Porque virá um tempo em que não sofrerão é suportar, não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Em outras palavras, vão procurar pessoas que falem aquilo que elas querem ouvir. Eu entro aqui na igreja e eu não quero ouvir falar de pecado. Eu não quero ouvir falar que eu tenho que ser batizado, que eu tenho que dar dízimo. Não, eu não quero ouvir essas coisas. Então eu vou começar a procurar alguém que fale o que eu quero. E eu saio daqui, eu vou para outra igreja, tem outro pastor lá que prega a verdade. Olha, você que está no adultério, você está em pecado. Não gostei dessa igreja, vou para outra. Aí chega uma hora, irmão, porque acredite você encontra. E hoje em dia está fácil encontrar, fácil. Um dia você senta num lugar e você vai encontrar um louco no altar dizendo, não, viva do jeito que você quiser viver, o importante é ser feliz. O importante é que você tá alegre. Não, você quer tomar uma cervejinha, pode tomar. Você quer assistir o filme, você quer ouvir lá a música lá do MC Satanás, pode ouvir, dançar. Tem problema não. O importante é ser. Aí, esse é homem de Deus. Aleluia. Esse. Glória, esse é de Deus. Não, porque aqui na nossa igreja a gente não... Como é que é? A gente não cancela ninguém. Irmão, a gente não cancela ninguém também não, pessoal. Venha do jeito que você está, mas se eu disser para você que você vai permanecer do jeito que você está e Deus se agrada, eu estou mentindo. Eu tenho que pregar a sã doutrina, eu tenho que ensinar a verdade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E agora, irmão, se alguém sair da igreja, o que eu posso fazer? O seu papel também, meu irmão, não é convencer ninguém não. Quem convence é o Espírito, seu papel é pregar. Fale a verdade. Não estou dizendo que você tem que ser um chato, que você vai entrar na casa dos outros, ver as imagens, isso aqui é tudo demônio. Não é assim, irmão. Mas com sabedoria você tem que falar a verdade. Uma vez na escola, eu não tinha muito juízo. Hoje eu estou um pouquinho melhor, irmão. Mas eu não tinha muito juízo, não. A gente, na última escola que eu estudei, a gente sentava em grupos assim, eram mesas de 4, 5 pessoas. E às vezes eu era obrigado a escutar cada absurdo, irmão, que nem convém falar. E parece que quando eles percebiam que eu não gostava, eles falavam mais ainda, que era para provocar. E começaram a falar umas coisas E eu quieto ali, irmão, ouvindo. E eu percebia que a pessoa olhava para mim, dava risada e descia mais ainda o nível. Até que chegou uma hora que a pessoa olhou para mim e falou assim, ô pastor, fala aí, eu vou para o inferno, né? Eu olhei e falei assim, você vai? Olha, me discriminou. Eu falei, não, você quer que eu fale a verdade? Você vai, mas você não precisa ir. Se você se arrepender, der sua vida para Jesus, você pode ir para o céu. Ela foi lá reclamar com a professora. Ó, professora, disse que eu vou para o inferno. Eu falei, professora, a senhora também vai, mas se a senhora se arrepender... Eu era meio doido, irmão. Eu tô melhorzinho um pouquinho. Verdade, irmão. A professora falava que era crente, mas ela falava para nós que sentava no colo do namorado. Eu falei assim, a senhora falava assim, professora, a senhora também vai, mas se a senhora se arrepender ainda tem jeito. E eu acho que eles não gostavam muito de mim, não. Você acha que gostavam, irmão? Acho que não. Mas eu acho que vão para o céu, vão sei.
né? 4 diz assim: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, querendo ouvir historinha. Irmão, não queira ouvir as fábulas, queira ouvir a verdade. Amém, Jesus? A verdade tem o poder de salvar você. Não vai dar tempo de eu falar mais, irmão? Eu queria muito ter o tempo de falar bastante coisa, mas uma coisinha que eu preciso mostrar para vocês, que está no capítulo 33. Moisés então falou para o povo: eu vou ter que subir de novo, e vou ter que pedir para Deus perdoar vocês. Moisés subiu no monte, eu vou resumir muito a história, tá? Moisés tinha acabado de descer do monte, no outro dia Moisés subiu de novo. Vida de pastor é isso, é subir o monte, aclamar e orar pelo povo. E Moisés subiu. E Moisés foi lá: Senhor, tem misericórdia desse povo. Se for para o Senhor destruir eles, então risca o meu nome do teu livro. E Deus falou: eu vou riscar todos os pecadores, eu vou riscar do meu livro. Ou seja, não adianta você orar. Salvação é indivíduo. Quem se arrependeu, perdoa. Quem não se arrepender, vai ser perdido. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou ser fiel à minha palavra. Eu vou mandar um anjo na frente de vocês, e ele vai levar vocês até a terra da promessa. Mas eu não vou andar no meio de vocês. Porque esse povo é tão pecador que uma hora a minha ira vai se acender e vai destruir eles. Moisés chegou para o povo e disse: Deus disse que não vai no nosso meio. Aí o povo começou a ficar triste, já não queriam nem andar adornados mais. E Moisés subiu no monte de novo e disse: Senhor, se a sua presença não for conosco, então nem leva a gente. Deixa a gente morrer aqui mesmo. Eu só quero ir se a sua presença for conosco. Que coisa linda, irmão. Deixa eu ler para vocês aqui. Capítulo 33, que é a nossa palavra de hoje. Verso 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a esse povo, porém não me fazes saber quem há de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por nome, também achaste graça aos meus olhos. Ou seja, Moisés disse: o Senhor diz que eu sou seu amigo, que o Senhor me conhece pelo nome, que eu vejo a tua face, mas o Senhor não está dizendo para mim que eu não vou, que não vai comigo. Como é que é isso? Você diz que é meu amigo, mas não está comigo? Não aceito. Versículo 13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Olha que lindo, irmão. Não aceite viver sem a presença de Deus, irmão. Nenhuma conquista. Deus disse para Moisés: vocês vão chegar na terra, mas eu não vou com vocês. Em outras palavras, você quer ganhar dinheiro? Você vai ganhar dinheiro. Você quer casar? Você vai casar, mas eu não vou estar com você. Não, irmão, assim eu não quero. Se for para ter qualquer coisa nessa vida e Deus não estiver presente, então não vai valer a pena. Amém? Alegria é só na presença de Deus, irmão. Moisés, ele pede uma confirmação de Deus, e Deus fala: tá bom, eu vou fazer toda a minha bondade passar diante de você. Não vai dar tempo de eu falar hoje, mas é lindo, irmão. Eu quero que hoje você clame pela presença de Deus. Que você ore e você diga: Deus, eu quero a sua presença. Eu não quero viver numa vida que o Senhor não esteja comigo. Lá em João capítulo 6, Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão. O povo queria fazer de Jesus rei. E a Bíblia diz que Jesus pegou o barco e foi para outro lugar, e o povo foi atrás dele. Quando Jesus chegou naquele lugar, as pessoas olharam para ele e disseram: mestre, quando foi que o senhor chegou aqui? E Jesus disse: vocês não vieram atrás de mim porque vocês querem fazer a vontade de Deus. Vocês vieram atrás de mim porque vocês encheram a barriga. Trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna. E eles disseram assim: como é que nós vamos fazer a obra de Deus? E Jesus disse: a obra de Deus é que vocês creiam naquele a quem Ele enviou. E eles falaram: bom, se você quer que a gente creia no Senhor, então faz alguma coisa. Moisés deu pão do céu para o teu povo. Eles queriam pão, irmão. E Jesus disse: já que vocês querem comer uma coisa, eu vou dizer o que vocês têm que comer. Vocês têm que comer minha carne e beber meu sangue. Quem comer minha carne e beber meu sangue vai ter a vida eterna. Quem não comer minha carne e não beber meu sangue não vai ter a vida eterna. Quando Jesus falou isso,
Aquele povo, um olhou para o outro e disse assim: duro é esse discurso. É João 6,66. João 6,66. Ou 6,60. 6,60. João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Em outras palavras, quem ele pensa que é para falar assim com a gente? E aí a Bíblia fala que Jesus ainda foi mais na ferida ainda. E no versículo 66 a Bíblia fala assim, ó: muitos, pois, dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam com ele. Eu estou com Jesus, irmão, há um pouquinho mais de 20 anos. Nesse tempo, eu já vi muitas pessoas que estiveram aqui no nosso meio que se afastaram, porque não suportaram ouvir uma palavra, porque não gostaram de algo que viram. Olha a palavra de Jesus para essas pessoas. 67, por favor. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar? Vocês querem ir embora também? Aquilo que o nosso irmão Pedro vai falar agora é uma das coisas mais lindas que você encontra na Bíblia. Versículo 68. Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras, para onde eu irei? Só o Senhor possui as palavras de vida eterna. Eu queria que vocês ficassem de pé, meus irmãos. Coloque as mãos no coração. Feche seus olhos. E diga para Deus, diga: Senhor, sem a tua presença eu não quero ir para lugar nenhum. Sem a sua presença eu não posso, não quero viver. Eu preciso de ti, eu dependo de ti. Em nome de Jesus, comece a orar, irmão, falar com Deus. Eu quero ouvir o clamor da igreja agora. A oração do povo de Deus. Cadê o povo de Deus orando? Cadê o povo de Deus clamando, clamando, clamando pela glória de Deus? Senhor, a tua presença vale mais para mim que tudo. Te desejo mais que o ouro, mais que a prata, mais que as riquezas, mais que os prazeres. Eu te desejo, eu te quero, meu Senhor. O Senhor breve voltará. Quando voltar o Senhor, que eu não seja aquele servo que não estava esperando, mas que eu seja o servo que espera a vinda do seu Senhor. Oh, aleluia, te adoramos, Senhor Jesus. E eu quero que você diga para Ele: Senhor, eu amo a tua palavra. Fala para Ele. Diga para Ele: Senhor, a tua palavra é palavra de vida eterna. O Senhor nem sempre fala o que eu quero ouvir, mas o Senhor fala o que eu preciso ouvir. E a sua palavra é palavra de vida. A sua palavra é palavra que cura. De balaba siriando, lo me clama, dala balaba shuri, balaba cantora, balaba shuria. A graça, a misericórdia de Deus está sobre a sua vida agora. A graça, a misericórdia de Deus está sobre você, minha irmã. Está sobre você, meu irmão. Receba em nome de Jesus agora o perdão. Receba em nome de Jesus o perdão. E o Senhor te levanta agora. Há uma força te levantando. Há uma força te levantando. Você pode dar glória a Deus, meu irmão. Você pode dar glória a Deus, minha irmã. Seja cheio do Espírito Santo agora. Agora eu quero ouvir a igreja adorando. Eu quero ouvir a igreja dando glória a Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
coração, Jesus. Aleluia. Recebe poder de Deus aí, meu irmão. Toda a igreja comece a dar glória, a louvar, a aplaudir, a exaltar, glorificar o Rei dos Reis. Oh, aleluia, aleluia. Oh, ribalabala, shuri balabala. Oh, levante as mãos e eu me despedi dos meus pais. Eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei? Aleluia. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho Senhor Deus, palavras de vida eterna. Pra onde? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde Se eu voltar, não tenho pra onde voltar, só tenho Senhor Deus, palavras de vida eterna. oh meu Deus, o Senhor possui as palavras de vida eterna. Está escrito que quando o teu povo pecou contra ti e eles clamaram ao Senhor, o Senhor os ouviu. E o Senhor enviou a tua palavra e os curou e os sarou. Então a unção do Senhor está aqui para curar os doentes. Se alguém está enfermo nesse lugar, se alguém está doente, o poder do Senhor vem agora e o enfermo será curado. Como ministro da palavra de Deus, eu repreendo toda enfermidade. Como ministro da palavra de Deus, eu digo: sai do corpo dessa pessoa agora todo mal. Irmão, irmã, se você sabe de alguém que está doente, se você sabe de alguém que está sofrendo, alguém que está longe, levante a mão agora na direção da onde você crê que aquela pessoa está e clame por ela. O milagre vai acontecer na sua casa, na família, aonde tem alguém hospitalizado. E eu digo em nome de Jesus: demônios, ouçam a minha voz e saiam agora, em nome de Jesus. Aonde houver um demônio que foi mandado por obra de feitiçaria, bruxaria, magia negra, eu ordeno a esse demônio: ouça a minha voz e saia. Espírito da morte, do suicídio, espírito do acidente, agora, demônio que prende a pessoa no pecado, no vício, na prostituição, no adultério, eu digo: esta vida não te pertence, Satanás, vai embora, saia. Todo mal, a igreja manda com fé, diga: sai. É agora, vai embora, sai, em nome de Jesus. Isso, bate o pé no chão, homem de Deus, pisa na cabeça desse demônio agora. Larga minha vida, larga minha família, larga minha casa, todo mal, agora, sai, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Levante as mãos. Oh, aleluia, 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 aleluia. Você pode adorar, minha irmã. Você pode adorar, meu irmão. Você pode dar glória a Deus. Você pode dar glória a Deus. Vai dando glória, vai dando glória. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, glória, glória. Cadê o glória a Deus, a igreja? Levanta as mãos e faz festa, faz barulho.
O Senhor virá. E quando Ele vier, Ele vai nos levar com Ele. E a presença dEle vai conosco. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, meu Deus, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Oh, balabalaba, siri balabala, canto lo balabalaba. De balaba, shuri balabala, canto lo balabalaba. De balaba, siri biando, lo me clama, daraba, siri bianda, la. Obrigado, Pai. Todos que oraram comigo estão abençoados. Em nome de Jesus. A vitória do Senhor está nesse lugar. Quem crê, diga graças a Deus. E vamos aplaudir a Jesus, meus irmãos, bem forte.